Boa noite. O assunto é a medida provisória 936, publicada em edição extra do Diário Oficial da União ontem à noite, 1º de abril de 2020. Todos nós sabemos daquele dizer: quando o empregado pede um vale de R$ 300 e o empregador oferece 250, ou qualquer outro valor menos do que ele pediu, de repente, por estar sem disponível naquele momento, ou porque aquele empregado não esteja correspondendo no seu trabalho, mas, enfim, oferecendo qualquer valor menor do que ele pediu, é melhor negar o vale, pois o empregado jamais esquecerá que você não o ajudou quando ele precisava. Nem que você dê os 250. Não vai adiantar. É justamente isso que aconteceu com essa medida provisória do governo. Demorou vários dias. O resultado ficou super complicado. Nem o empregador, nem os empregados vão entender realmente a parafernália de cálculo que terão de fazer, ou a sua contabilidade, o seu financeiro terá de fazer esses cálculos e tentar explicar para o empresário e para o empregado. Demonstrando o que cada um passa a receber do governo e quanto passa a receber da empresa. E o empregado, antes de aceitar o acordo, ele vai confrontar o total que ele vai receber, governo e empresa, com o que ele vinha recebendo. E o cálculo sempre vai resultar o valor menor. Somando a parte do governo com a parte da empresa, o valor fica menor. Porque é baseado no valor base do seguro-desemprego a parte do governo. Então o valor cai. Aí o empregado vai analisar. Se tiver menos, ele não vai aceitar. E se a empresa enganar, ou seja, por cálculo errado, ou seja lá o que for, o empregado, quando ele receber o primeiro mês, ele vê que está recebendo menos do que ele ganhava antes, a coisa vai complicar. Como tinha sido alardeado antes também, antes de sair essa MP, a previsão seria que o próprio governo bancaria uma parte do salário. Isso ok, na MP saiu. O governo vai bancar uma parte. E a diferença, a empresa assumiria. Mas essa diferença seria financiada com uma taxa de juros irrisória, né? Isso não aconteceu. Na medida provisória, não fala nadinha sobre esse financiamento da parte que a empresa terá de pagar do salário do empregado. No caso que ele faça uma redução salarial ou que ele faça a suspensão do contrato. A consequência é que a medida de suspensão do contrato de trabalho ficou quase que impraticável, no meu entendimento. E vou provar isso no trabalho que estou desenvolvendo aqui. Não quero desmerecer ninguém, mas muitos estão tentando, claro, demonstrar da sua melhor maneira, sem segundas intenções, que o governo diz nessa medida provisória. Mas estou vendo que muitos estão perdidos, disseminando valores que não condizem com os verdadeiros, com o que está dizendo na medida provisória. Em relação à redução do salário e consequente redução da jornada de forma proporcional, que a meu ver, serve apenas para as empresas e demais empregadores rurais, né, domésticos, que estão com empregados trabalhando em teletrabalho, em serviços internos, em serviços de entregas, delivery, ou que não foram obrigados a fechar as portas. Para essa situação, a MP é flexível
e razoável, mas apenas também para as empresas que façam um acordo de forma individual. O acordo de forma individual é aquele sem a intervenção do sindicato, é só entre a empresa e o empregado. E desde que o empregado ganhe até 3 salários mínimos, que é R$ 3.135 por mês. Caso o empregado ganhe mais do que isso, até R$ 12.202,12, somente poderá haver o acordo com o consentimento do sindicato dos empregados. E é aí que a vaca torce o rabo. É claro que o sindicato, para fazer o acordo, dentre outros nomes que inventam, vai exigir cobrança de taxa negocial, desconto de taxa assistencial para o sindicato dos empregados e alguma taxa também para o sindicato patronal. E até obrigar, indiretamente, para poder fazer o acordo, que o empregado seja sindicalizado ou que assine um termo de sindicalização no momento do acordo, né? Então, para quem vai aplicar a redução salarial, é melhor um acordo com cada empregado e que ganhe até R$ 3.135 por mês. Os demais não vai compensar, pois dependerá da intervenção do sindicato e as consequências, né? E o que fazer com os que ganham acima desse valor de 3.135? Eu digo, analise a situação de cada um e da sua empresa. Concedam férias. E se não for suficiente, ainda resta a demissão. Outro ponto é o que diz a MP para a suspensão do contrato de trabalho. Ela diz lá, fará jus, na suspensão do contrato de trabalho, fará o empregado, fará jus a todos os benefícios concedidos pelo empregador aos seus empregados. Artigo 8º, parágrafo 2º, inciso 1. Isso significa o seguinte, que todos os benefícios que o empregado recebia até o momento, até o momento agora, tipo vale alimentação, vale refeição, plano de saúde, previdência privada, a empresa deve continuar pagando durante a suspensão do contrato. Exceto, claro, o benefício do vale transporte. Agora, será mesmo devido o benefício do vale alimentação ou vale refeição? Tenho minhas dúvidas. Então, caso alguma empresa pretenda suspender o contrato de trabalho de algum empregado, deve-se atentar para se garantir em relação a esse benefício do vale alimentação ou refeição. É melhor se garantir. Fazendo constar no acordo com o empregado que continuará pagando todos os benefícios, inclusive esse, exceto o vale transporte, mas o valor da ajuda compensatória deve ser diminuído do valor aproximado desse benefício ou de todos os benefícios. O que eu quero dizer? O governo vai, o empregador, o salário do empregado, ou a remuneração, para aquele que tem variáveis, né? Comissão, etc., seja R$ 3.000. O governo vai pagar X e a empresa X1. O total da parte do governo, somado com a parte da empresa, vai dar 2.500. Isso sem cálculo, tá? É só para demonstrar. Então, o empregado vinha ganhando R$ 3.000, vai passar a ganhar 2.500. Que os cálculos vai acontecer isso, não nesse número redondo, ok? Só para exemplificar. Mas ele vai receber menos. Aí o governo criou nessa medida provisória a ajuda compensatória. Isso é o quê? A empresa pode complementar essa diferença que está faltando, de 2.500 para 3.000, que é R$ 500 nesse exemplo hipotético. Ela pode complementar esses R$ 500 a título de ajuda compensatória, que não vai ter incidência de nenhum imposto. Imposto de renda, fundo de garantia, previdência social, não incide nada. É indenizado. Aí então a empresa ficaria com uma parte do salário, o governo com outra, e a empresa ainda teria que complementar esses 500 para poder manter o mesmo salário que o empregado estava ganhando. Se oferecer só os 2.500, vocês acham que o empregado vai aceitar?
Difícil, né? Então a empresa vai ter que complementar. Então, quem for fazer a si mesmo a suspensão do contrato de trabalho, esses R$ 500 da ajuda compensatória é o caminho para jogar o vale alimentação ou refeição. Ok? Diminuindo. Mensalmente, aquele empregado me custa R$ 400 de vale alimentação. Então, em vez de eu pagar uma ajuda compensatória de 500, eu vou pagar de 100 e continuo pagando o vale alimentação. Isso tem que constar no acordo e o empregado tem que aceitar. Se o empregado não aceitar o acordo, não tem como a empresa o obrigar, tá? E nem o sindicato. Bom, essa foi a minha mensagem para hoje. Não haverá tempo hábil, repito, para finalizar o restante do trabalho, mas amanhã finalizo e vou demonstrar tudo o que estou dizendo e provar com vários exemplos. Até amanhã.